Aqui, ó, é outro ponto também que eu ia falar para vocês sobre fundos de papel, que é no caso o CPTS aqui que tem na carteira. O que eu não gosto muito em fundos de papel, que alguns fundos aí fazem, que é isso daqui, ó, o CPTS ele é um fundo de papel que compra outros fundos imobiliários. Então aqui, ó, como vocês podem ver, cadê a carteira dele de fundo imobiliário? Aqui, ó, exposição. Então ele é 18% de papel, 83% fundo de tijolo e aqui a carteira do fundo. Então ele é 59% fundos. Então esses FIIs aqui é outros fundos imobiliários dentro dele. 3% são carrego, que é o que ele vai levar para coletar só os juros. E 31% é CRI, que seria os empréstimos do fundo de papel em si. Hoje ele não é tanto fundo de papel, ele é bem menos fundo de papel, como vocês podem ver. Ele é 60%, bem dizer, outros fundos imobiliários dentro dele. A parte que eu não gosto é essa daqui, ó. Deixa eu achar aqui, cadê onde está escrito? Espera aí que eu vou achar aqui. Cadê? São algumas gestoras, tá, que fazem isso aqui. Aqui, ó. Resultado das operações dos FIIs de Capitânia. Ou seja, o, a Capitânia é uma gestora. O fundo CPTS, ele tem outros fundos da própria gestora dentro desse CPTS. Ou seja, ele compra cotas desses outros fundos. Não sou muito fã, tá, dessa, dessa operação que alguns fundos fazem. É, algumas podem ser realmente uma boa opção, mas a gente entra num conflito aí, eu não gosto muito desse conflito, tá? Não falo que eu não tenho fundo, como vocês podem ver, eu tenho CPTS na carteira do Mozão aí, mas não são os fundos que eu gosto tanto de dar prioridade quando tem como que eu vou dizer, esse conflito aí. Porque muitas vezes eles compram esse fundo imobiliário aqui da gestora para ajudar o fundo a captar dinheiro ou algo do tipo. Não estou falando que é o caso do CPTS, mas já aconteceu de uns outros fundos fazerem isso. Então, quando tem esse conflito de um fundo de, de um fundo ter outro fundo da própria gestora, fica esse meio que pé atrás dentro do fundo, entendeu? Então esse é um ponto também a se atentar aí se você quiser ter menos dor de cabeça na hora de escolher o fundo imobiliário. Hoje a indústria é grande, tá? Em vista do que era, mas acontece muito ainda de um fundo comprar outro fundo da própria gestora. Então esse conflito de interesse é meio chato quando a gente identifica aí dentro do relatório, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem bastante fundo da própria gestora. Ele tem o CPOP, CPOF, CPUR, CPLG, CPSH, entendeu? Então é bastante. E tem outros fundos, mas a maioria dos outros fundos da própria gestora tem uma posição maior dentro deles. E o outro ponto da parte lá que eu estava falando da alavancagem é isso daqui, ó. Então vocês podem ver, o CPTS ele fez uma alavancagem no passado e vinha sendo bem aproveitada a estratégia que eles fez de alavancagem. Por quê? Qual foi o sentido da alavancagem que ele fez? Ele fez uma dívida, aquela dívida ele ia aplicar aquele dinheiro para fazer mais valor do que os juros que ele teria que pagar daquela dívida. Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui deu resultado positivo, ó, positivo. E aí depois começou uma fase braba aí de resultado negativo, ó. Aí no caso, nesse negativo, mais fácil aqui, o positivo, o que que acontece? Quando, um exemplo, a dívida que ele fez, os juros da dívida era R$ 10 que ele teria que pagar, um exemplo. Então aqui no caso, ó, vamos dizer assim que ele fez 13. Então ele pagou a dívida e sobrou para o fundo distribuir.
Quando a dívida dá menos, aqui no caso negativa, ou seja, ele fez menos do que ele tinha que pagar e ele teve que colocar do bolso. Então, ou seja, o rendimento do fundo é menor. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele teve bem menos janela positiva do que negativa. Então, vocês podem ver. Então, essa operação de alavancagem do fundo para gerar mais valor para o fundo, no começo foi uma boa estratégia. Como vocês podem ver aqui, ó, em 2022 foi só festa no começo do ano, 2021 até comecinho do ano 2022. Só que aí de lá pra cá, ó, se eu não me engano aqui era quando a Selic tava bem baixa, tá? Tava bem baixa. E aí a Selic começou a subir e aí ele já não teve tanto resultado positivo assim. Vocês podem ver, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 negativo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 17, 18, 19, 20. 20 para 18. 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9. 20 para 29, ou seja, quase metade foi, mais da metade do que ele ganhava foi negativo. Então isso daí é um ponto importante, cara, nessa parte de alavancagem, tem que ficar de olho. Outros fundos fez a alavancagem, fez o serviço é, bem legal aí no caso do HSML aí. Ele tem uma alavancagem, mas essa alavancagem dele hoje é 19% e gerou bastante valor aí pro fundo, porque que nem vocês podem ver aqui, ó, cronograma de amortização. Isso aqui é os valores que ele tem que pagar dentro dos próximos anos. Então é uma alavancagem tranquila aí, 8 milhões, 26 milhões para um fundo que gera aí uma média de receita de aluguel 17 milhões. Então, se ele, conforme ele for acumulando durante o ano aí, eu acredito que dá para pagar tranquilo. E outra, a alavancagem que ele fez foi para adquirir imóveis também, né? O Uberaba mesmo, ele fez a alavancagem para adquirir o Uberaba e o Paralela. Esse é o ponto da alavancagem que muitas vezes os fundos de tijolo faz, que é o que? Ele faz a dívida com um prazo longo, compra o ativo e aí ele já começa a receber participação do aluguel daquele ativo. Só que a dívida que ele vai pagar tem um prazo longo e a dívida é anual. E aí tem o cronograma das datas ali para pagar a amortização da dívida e juros que ele paga dessa dívida também. Então o fundo imobiliário é muito legal de você estar entendendo aí o ponto a ponto de cada dos relatórios. É muito bacana de você estudar isso daí. Outro ponto para o fundo de tijolo. Cadê aqui, ó? Inadimplência, que é quem está sem pagar aluguel, então 2,9 aí de inadimplência, bem baixinho. E a parte de vacância também. Deixa eu ver se eu acho aqui a vacância. Aqui inadimplência e a parte de vacância, aqui ó, taxa de ocupação. Então hoje o shopping dele, os shoppings do HSML tem 96,6% de ocupação. Então é uma taxa bem baixa aí de desocupação aí de imóvel vago. Então por isso o fundo a maioria das vezes está distribuindo um rendimento legal, porque ele não tem tanta vacância dentro do fundo. Aqui a composição dos fundos, ó, as lojas âncoras são as lojas mais famosas aí. Aqui os shoppings que ele tem no portfólio, ó, cada shopping, os nomes. A participação de cada shopping também, isso aqui vocês podem ver, só tem um shopping que ele tem 100% de participação. O Via Verde também, 96 e quase 100 aí. Mas esse fundo em específico eu gosto dele porque ele normalmente ele gosta de ser majoritário dentro do shopping. Então pode ver, ó, ele tem mais de 50% normalmente dentro dos shoppings que ele compra. Só o Pátio Cianê aqui, que acho que é o mais recente que ele comprou, ele tá só com 24%. Isso aqui é muito legal também desse fundo, essa parte das participações aí que ele tem. Acho que do mais é isso. Aqui vocês podem ver umas fotos do shopping, todos os fundos. Se você entrar no relatório, você vai ver os imóveis aí, tudo detalhado, onde que é,
tamanho do imóvel e tudo mais. E é um setor que eu gosto bastante de shopping aí. Aconselho para quem está começando escolher um fundo de shopping para compor sua carteira, que vai ser muito legal aí para você acompanhar e aprender dentro dos fundos imobiliários. Então é isso. Espero tenha sido bem didático aí. Não tem muito segredo na hora de escolher o tipo de segmento aí de fundo. É, a parte de gestão ficou claro aí que ambas as gestões, ativa ou passiva, têm os seus pontos positivos e seus pontos negativos também. Mas com o tempo você vai. Eu mesmo não gostava de gestão passiva. Hoje eu já acho que cabe dentro da carteira, tá? Hoje eu já do tempo que eu tô no mercado, eu vejo que não é toda gestão passiva que é ruim. Tem gestão passiva que deu bastante resultado também. Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Foi 3 vídeos aí pra explicar um pouquinho do racional de como selecionar os fundos aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Esse vídeo aí vai em homenagem pro meu parceiro do Coffee aí, que pediu pra mim estar detalhando mais fácil uma forma dele entender como escolher os fundos. Espero que tenha ficado. Se não ficou, a gente vai refazendo os vídeos depois e tentando deixar mais fácil a explicação aí. Mas eu acho que é isso. Fechou? Valeu!